Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 16º domingo do tempo comum, dia 23 de julho. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos. O reino dos céus é como um homem que plantou boa semente de trigo em seu campo e foi dormir. Enquanto dormiam, o seu inimigo veio até o campo e semeou também semente de joio. E quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, cresceu também o joio. Os discípulos então disseram: Senhor, não plantastes boa semente em teu campo? De onde veio o joio? E o Senhor disse: é algum inimigo que semeou o joio em minha plantação. Os empregados disseram: queres que vamos até lá para arrancar o joio? Mas o Senhor disse: não, porque pode ser que ao arrancar o joio, arrancareis também o trigo. Deixai crescer o joio e o trigo. E na época da colheita, pedirei aos meus empregados que peguem os feixes do joio e joguem no fogo para se queimar, e ao trigo coloque no meu celeiro. Depois Jesus contou também a parábola sobre a semente de mostarda, que o reino é como uma semente pequena que um homem joga na horta e ela vira uma grande árvore nas hortaliças, de tal modo que os pássaros vêm e fazem o seu ninho. Depois Jesus disse também que o reino dos céus é como uma mulher que pega uma pitada de fermento, coloca também numa quantidade de trigo e tudo é fermentado por esta pitada de fermento. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas. E Jesus dizia que estava cumprindo a profecia de que o povo estava com o coração endurecido. O povo já estava desobediente à palavra, de tal modo que não queriam mais ouvir com o ouvido, nem ver com os olhos e nem sentir com o coração. De tal modo, então, que a palavra, ou essa linguagem chamada parábola, era um modo de dizer a descrença do povo. E depois Jesus disse, explicando a parábola do semeador para os seus discípulos: o dono da messe é Deus. O semeador é o filho do homem. O campo é o mundo. A semente é a palavra de Deus. O joio são aqueles homens e mulheres que se entregam e se deixam guiar pelas trevas. O inimigo é o diabo. A colheita é na época em que os anjos virão para separar o mal do bom, o joio do trigo. É a época do juízo final. E assim Jesus disse, no final, os filhos da luz brilharão como o sol no firmamento. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Hoje, a primeira leitura nos convida a conhecermos a sabedoria de Deus, tomarmos consciência da sabedoria dele. Por ele nós fomos feitos, por ele nós somos amados, e também ele julgará a nossa conduta, de tal modo que cada homem e cada mulher colhe aquilo que planta. Depois também a palavra nos ensina que na sementeira de Deus, ou na seara do Senhor, nasce o joio e o trigo. Nós temos luzes e trevas, temos valores e contravalores, temos graça e pecado. De tal modo que o Senhor nos convoca nesta semana, ou nesse dia, a termos o discernimento do Espírito para não sermos afoitos, para não sermos rápidos demais nas nossas decisões e nas nossas opiniões, de tal modo que a gente não venha arrancar o joio e o trigo juntos. Todos nós ficamos às vezes escandalizados, todas as vezes que acontece algo dentro das comunidades cristãs, algo que nós não esperávamos, algo que nós não concebíamos que pudesse acontecer. Mas aí a parábola do joio vem iluminar então essa nossa vida e essa nossa indignação para mostrarmos que eu e você vivemos entre a iniquidade também. Que em mim tem joio e trigo, que em você tem joio e trigo, que em mim tem treva e luz,
e que em você também tem treva e luz. E que na seara do Senhor, no campo do Senhor, essas duas forças vão coexistindo até o momento da colheita. Até o momento onde o Senhor vier fazer a colheita, porque só Ele poderá distinguir o bem do mal, o joio do trigo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje para nós não é um convite a ficarmos na inoperância e muito menos no permissismo, mas é justamente a capacidade de termos o discernimento e a paciência para que a gente não venha fazer o mal ao arrancar o joio e o trigo. É preciso a paciência histórica. É preciso que a gente tenha esse discernimento do Espírito. Caso contrário, a gente pode fazer mal maior. Jesus hoje convida a mim, a você, dizendo que é o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você, que leva as nossas preces até o Pai, que nos dá o discernimento necessário para que a gente possa conduzir a nossa vida mediante a palavra do Senhor. As parábolas são uma manifestação de Jesus para um povo que não consegue compreender. É uma linguagem rural, para que o povo pudesse compreender a palavra da parábola. Mas o discernimento dela, de Jesus, vai depender do coração de cada homem e de cada mulher. Porque às vezes o coração pode estar desviado. O coração pode estar mergulhado num fechamento para as coisas de Deus, de tal modo que nós não consigamos mais compreender. E assim, nós vamos vendo o bem e o mal coexistindo entre nós. Nós vamos percebendo que em mim vai haver esse bem e esse mal, que em mim haverá esse joio e esse trigo, e em você também. E todos nós queremos ser tratados como filhos de Deus, como filhas de Deus, mas para isso é preciso voltarmos ao Senhor. E Jesus encerra o evangelho de hoje dizendo: os filhos da luz brilharão como o sol no firmamento, e quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que esta palavra ajude a cada um de nós a vivermos bem esta semana e percebermos as forças que coabitam em nós. Forças de bondade, mas também forças de maldade. O joio e o trigo que habita em mim e que habita em você também. Nós estamos aqui ainda em Sítio Novo, no município de Catu, na Bahia, onde está acontecendo o retiro das irmãs Clarissas Franciscanas do Santíssimo Sacramento, até o dia 28. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.